em Belo Horizonte é difícil. A gente conseguiu uma parceria, assim, parceria que eu falo na amizade, né? Na amizade no telefone, né? Com o Daniel Ottoni, que é jornalista do jornal O Tempo, que ele cobra esporte especializado. Então tudo que a gente manda para ele põe. A gente tem uma gama de fotos muito grande aqui do Geng. Então já manda a foto para ele com o release pronto. Ele vai lá, ele não copia não, porque ele consegue ser bem sucinto. Então a gente tem, esse ano a gente conseguiu uma parceria muito bacana com o Jornal O Tempo. Isso. Mas é assim, é algum jornalista que fala assim, nossa, que legal esse programa. Se não for assim, é difícil emplacar. Mas nesse caso aí, o contato telefônico foi muito importante. Porque o cara que é jornalista do Tempo, ele deve receber centenas e até milhares de e-mails por dia. Então, se ligar para o cara, inclusive é uma dica para vocês que estão entrando no mercado de trabalho, quando vocês forem fazer esse serviço de enviar um release, o contato telefônico é muito importante. Se não porque ligar, você desperta o interesse do cara de uma maneira diferente. Se você não ligar, é quase impossível o seu release aparecer em algum lugar. Tirando o interior. O interior, a demanda de matéria, vamos supor, você tem um portal grande no interior. Agora eu vou esquecer o nome desses portais todos. A gente manda. Não tem notícia toda hora. Tribuna de Minas, de fora. Então não tem uma demanda muito grande de esporte, né? E o esporte escolar nessas cidades é muito presente. Todo mundo sabe quem que é o Geng. Então você manda para um jornal lá em Araçuaí, que inclusive já foi sede várias vezes aqui do Geng. Você manda para lá, a notícia vai sair na internet, né? E outra dificuldade que a gente está tendo também, que os sites desses jornais estão acabando. Está colocando tudo no Facebook e no Instagram. No Instagram com texto minúsculo, né? Não adianta você também colocar um texto gigantesco lá, que ninguém vai ler. Esse é outro desafio do jornalismo também, e não só o jornalismo, filosofia, literatura, tudo. Hoje você não tem como, se você escrever matéria grande, ninguém vai ler, né? Então a gente tenta fazer um release sucinto, que tem lá o programa, o Geng é isso, quem faz é ele, é o governo, tal, a execução é da federação. Você tem lá os municípios, a data, o número de escola e o contato. Ficar escrevendo muita coisa não adianta, não vai publicar. Vai publicar e publicar até vai, mas ninguém vai ler. Então quando fala que as palestras, né, que fala que os primeiros 20 minutos você tem que colocar as informações mais importantes, né? Mas não, eu acho que no jornalismo é a mesma coisa escrito. Os primeiros parágrafos você tem que colocar o que é mais importante. A fase micro-regional, que são 56, 60 sedes, é muito difícil a gente ligar para todo mundo. Porque você pega, vem a lista dos veículos de imprensa, tem lá 30 veículos de imprensa de cada cidade ou da região. A gente não tem como fazer esse contato telefônico. Muitas vezes também a prefeitura manda só os e-mails, não tem os telefones também. Então, para a gente buscar isso, aí na primeira semana até daria, né, Felipe? Começando, dá para ligar para todo mundo. Só que chega lá na terceira, você está mandando a release da terceira, pós-release da segunda, relatório da primeira, mistura tudo. Chega lá na quarta, quinta, você está fazendo negócio da segunda, da terceira, da quarta, então não tem que ligar para ninguém. E tem que ficar esperando as pessoas mandar, também não manda. A prefeitura é muito difícil, né, mandar na hora, né? Aí a gente vai nessa luta de fazer o negócio. A recepção, por ser esporte escolar, é muito grande. Esse ano a gente tem a meta era 1.400, nós já estamos, se deixar aí chega a 4.000. Então esse ano deu um aumento muito grande nas notícias, a cobertura foi muito boa no estado, pelos releases que a gente manda, né? Foi um resultado assim, impressionante, inclusive das estaduais, nacionais também, pela Globo, que ajudou demais, foi o Jornal O Tempo. O pessoal da CEDES, né, que antigamente era a Secretaria de Esporte, antigamente assim, até ano passado, né? E a Secretaria de Esporte entrou para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, aí virou uma subsecretaria de esporte. Então hoje quem faz a assessoria lá, que entrou, quando a gente começou esse ano, né, o pessoal da CEDES não sabia que era Geng, eu nunca tinha mexido, né? Os jornalistas lá ficaram meio perdidos, né? Aí fomos explicando, fomos não sei o que, aí o pessoal começou a gostar e tudo que a gente manda lá eles põem. Porque
deve estar dando retorno para eles também, Inclusive né? o governador gravou um vídeo. Na fase estadual, né, dando boas-vindas ao pessoal em Uberlândia e tal. Então a Agência Minas ajuda demais, porque a Agência Minas é fonte. E saiu lá, aí esses portais do interior, tudo replica a matéria. Fora os CELIS que a gente manda. E fora o que a gente manda do CELIS. Eu acho até que a Agência Minas ainda, né, quando sai lá o negócio do Geng lá, ainda é mais forte que a gente mandando release ainda. Porque nós saímos umas 10 vezes com a foto de capa esse ano no Geng. Isso bateu recorde esse ano. Então, toda hora lá tinha uma foto nossa lá ficava 3, 4 dias, 4 dias na capa da agência. Ou seja, devia estar, eu não sei como é que é o controle disso lá, mas devia, o Felipe trabalhou lá também, então, igual na Segov, né? Então devia estar dando Deve retorno. ter um filtro também lá de cliques. Então, esse trabalho da micro-regional é o trabalho pesado, que dá retorno nesses pequenos sites, pequenos portais do interior, mas também grandes jornais, esse Diário do Asco, Correio de Uberlândia não existe. Dava no Correio de Uberlândia, Tribuna de Minas, Folha de Barbacena, agora foge alguns, mas você tem grandes jornais no interior ainda. Né? Já teve mais forte, né? Mas ainda tem muito. Na fase regional, Folha da Manhã, nessa fase regional, que aí já dá uma funilada já no Geng, vai para 6 regiões. Norte, Sul, Triângulo, Vale do Aço, Zona da Mata e Centro. Aí você já consegue fazer o contato telefônico. Aí são só 6, aí você liga. E o pessoal que a gente percebe aqui, no interior, quando você liga para a pessoa no interior, ela se sente quase lisonjeada, assim, fosse uma sessão do Geng, sessão da assessoria do Geng, porque assim, até explicar que nós somos da FEENG, que executa, porque assim, para eles é do governo. Aí quando você liga para o jornal, para a rádio, muitas vezes a rádio é muito pequena, tem 12 pessoas trabalhando, 3 pessoas trabalhando só na rádio. Mas a pessoa, não, vou colocar ao vivo agora, vou falar agora, pode ligar aí. Aí do site aqui, essas rádios têm esses sites de rádio, né? Então, esse contato telefônico que o Felipe tinha falado é primordial. Aí chega na fase regional, que dá para fazer esse contato telefônico, é muito bacana. O pessoal gosta demais dos jogos, no interior, né? E a fase estadual, que é uma cidade só, que geralmente acontece no final de julho, início de agosto, esse ano foi em Uberlândia. Aí você já faz um contato mais direto, né? Você liga para a prefeitura, Uberlândia é cidade, geralmente a fase estadual é numa cidade maior. Foi muitas vezes em Uberaba, Patos de Minas, Passos acho que fez uma vez. Juiz de Fora fez. E esse ano pela primeira vez foi em Uberlândia. E o pessoal da Globo de lá acampou o negócio. E ficou o dia inteiro. Felipe ficou com. Eu estava na fase estadual, fiquei na parte de fotografia, que eu também sou fotógrafo. E o Felipe ficou por conta de atender a imprensa, né? O sofrimento. Sofrimento bom, né? Porque a Globo coloca a matéria. Rapidamente a Band vai todo mundo, né? Record, aí arruma alguém para falar comigo no Globo Esporte, ao vivo. Arruma alguém, é muito link ao vivo, tem um monte de link ao vivo. Até pro estúdio lá do Globo Esporte, a gente foi então, ao vivo. Você depende disso, de alguém gostar daquilo e... Porque tragédia é fácil, né? Arrumar. Parece cinegrafista até de paraquedas, né? Repórter, pode fazer de rapel. Eu pensei, acho que foi com o João, se não me engano, acho que o nome dele é João mesmo. Ele faz parte da... É como se fosse assessoria do Geng também, só que é das Olimpíadas, do Comitê Olímpico. Ah, tá, dos Jogos Escolares da Juventude. Sim. Aí ele tava falando comigo que é só quando um atleta tem uma história assim muito emocionante. Aí o que o COP fazia até ano passado, esse ano eles não fizeram, engraçado. O pessoal da assessoria de lá ligava pra gente, falou assim, ó, eu preciso de algumas histórias, exatamente o que você falou. Algum atleta aí... Só quando uma história assim, placa que vai... Aí falou assim, aí a gente passava pra ele umas 5 histórias. Aí durante a competição... Já chegava com a história pronta, com o menino, o nome do menino, tudo, chegava lá. A Globo ia lá fazer, porque o Jogos Escolares da Juventude tem a parceria da Globo. Então cada estado já mandava. Eles não precisavam descobrir nada. A gente já mandava para eles
os destaques. É lógico que aparece um ou outro lá. Tinha uma menina que jogava no basquete aqui, de Montes Claros. A menina tinha 1,99m, 1,98m. Jogava demais. Ganhou lá no Jogos Escolar da Juventude a equipe dela, mas ela jogou praticamente sozinha. Então a Globo foi a primeira coisa que elas foram atrás dela. Hoje já está lá nos Estados Unidos e daqui a pouco está indo para a WNBA. Não joga demais. Então esses destaques, aí tem isso, né? Você tem que mandar as histórias. Assim, com aquele menino deficiente do handball. Teve uma grande repercussão que deu, o menino não tem uma perna. Ele tem um pedaço, não é uma prótese, chamada de uma prótese, né? Porque era um trem assim mesmo, mais ou menos. Aí como é que foi essa situação? Ele joga handball, ele é de campo do meio. E ele não tem as duas pernas. As duas? As duas, é mesmo. E ele joga com o módulo normal, assim. Com o pessoal, não é o pessoal dos Paralímpicos, né? Joga... mesmo sem as pernas, ele joga no normal. Aí a gente recebeu um vídeo caseiro, que acho que o professor do APO que fez, perguntando se ele poderia disputar o Geng na categoria sem ser de Paralímpico, mesmo ele não tendo as pernas. A gente viu aquilo, a gente ficou impressionado com o vídeo, porque é um impacto muito grande. E a gente foi, né, o pessoal autorizou dele jogar, que não tinha problema. A gente raciocinou assim, isso aqui vai ser interessante para a imprensa, porque é um caso diferente. Então a gente foi e nós enviamos para a imprensa de Varginha, porque ele ia participar da regional lá. E aí o pessoal da Globo comprou a ideia, fez. Aí as outras emissoras lá da região fizeram também. Ele é tímido demais. E o time dele foi campeão da regional. Foi parar lá em Uberlândia. Foi campeão da regional. Um campeão da amigo da regional e foi parar lá em Uberlândia. Lá não ganhou porque lá realmente é mais difícil, né? Mas chegaram muito longe o time. Ele, um menino muito bacana, tímido e tal. Mas na estadual, a gente procura também, então, não só na estadual, também a prefeitura dá esse apoio pra gente, né? A gente manda o release pra prefeitura também e espera que eles também façam essa divulgação lá. Hoje a gente sabe que as prefeituras hoje não estão com caixa, uma parte financeira muito em dia, então poucas têm departamento de imprensa com fotógrafo, com repórter, com cinegrafista, são poucas que tem. Né? Dessas 56, são 56 mais 6, são, vamos supor, 63 sedes. Se for 20 ou menos, tem esse departamento. Algumas nem departamento de imprensa tem dentro da prefeitura, de assessoria de comunicação. É o cara que faz o site, é o mesmo cara que faz faz tudo. Hoje não faz nada direito, como diz o outro. Mas Uberlândia, por exemplo, eles têm uma assessoria da Secretaria de Esporte, que a gente conversou mais com eles, mas eles viram que o negócio era muito grande, né? E começaram também a fazer contato com a imprensa e fazer essa divulgação também no site, nas redes sociais deles, porque a própria assessoria de Uberlândia no início não comprou a ideia muito não. Quem comprou mesmo foi o pessoal do esporte, né? Depois da assessoria deles, a gente foi lá visitar o prefeito e tal, aí veio o fotógrafo de lá e viu que o negócio pouca gente conhece assim, a grandeza do jogo, conhece os jogos, mas o tamanho dos jogos pouca gente conhece. Pessoal, você está vindo aqui, pessoa chegando lá no prefeito, o prefeito está vindo 8 mil pessoas na sua cidade, entre aluno, técnico, né, o pessoal que vem trabalhar, árbitro e tal. Ele falou, 8 mil pessoas? Aí ele olhou para o assessor desse do lado assim, você sabia disso? Tipo assim, ia começar daqui a 3 dias, 5 dias, daí ele chegou uma semana antes, né? Mas assim, nem ele sabia que era uma dessa magnitude. Ele falou assim, pô, aí gostou pra caramba, porque movimenta o comércio, movimenta tudo, né? Mas esse trabalho da imprensa com o governo, através dessas metas, né, só resumindo, através desse tipo de meta que a gente vai mandando relatório, vai mandando essas coisas para eles. E eu faço aqui desde 2011 assessoria, né? Teve outros jornalistas trabalharam aqui, hoje é o Felipe, e sempre deu certo.
Mas a gente está percebendo que está ficando mais difícil, apesar de estar batendo a meta com uma certa... No início do ano não é tão de certa facilidade, a gente fica com muito medo, mas a gente depende muito do interior. O interior consegue trazer isso para a gente. Acesso ao site também, a gente bate a meta, mas você sabe que cada dia menos as pessoas entram em site, né? Só entra na rede social, a gente tem procurado colocar as coisas muito na rede social, no Instagram. Que a gente eu fotografo os campeonatos aqui da FEENG, coloco lá um álbum de fotos, de 100 fotos lá, o pessoal, né? Então no Instagram as 10 lá dá mais curtido que as 100 que eu ponho lá no Facebook. Mas esse contato com a imprensa, enquanto os jogos existirem, eu acho que a imprensa vai noticiar. Como eu estava te falando, a primeira fase assim, do GENG que começa mesmo é a micro, né? A micro regional. Lá são disputadas o futsal, basquete, futsal, handebol, vôlei e o xadrez. São as coletivas e o xadrez. Masculino e feminino. Porque as outras modalidades, as individuais, que depois a gente vai chegar lá, você não tem... Ficaria assim, muito oneroso para o Estado fazer uma competição em 56 sedes de atletismo. E também você nem conseguir tanto menino para correr, né, natação, essa coisa toda. E a maioria das cidades também não tem uma estrutura de uma piscina olímpica, né, de uma pista de atletismo. São 5 cidades aqui no máximo que deve ter uma pista de atletismo oficial, não chega nem a isso. Tem uma pista de atletismo oficial aqui em Minas Gerais. Hoje você tem a participação na micro-regional nessas modalidades de cerca de 30 mil alunos. Chega a 30 mil? Acho que esse é o número, né? 30 a 35 mil. 30 a 35 mil. Né? O futsal, com certeza, é a modalidade que tem mais participação, né? No Brasil, o futebol, né? O futsal é a mais disputada, porque a gente está conversando isso ontem, né? Qualquer menino chuta a bola aí e tal, por isso que faz essa seletiva para levar os melhores de cada cidade para a etapa micro-regional. O basquete hoje é um desafio, que é uma modalidade que não tem crescido tanto quanto deveria, né? Mas hoje o esporte no Brasil sempre foi, a gente espelha sempre nas seleções, né? Então você teve um tempo aí que as seleções ainda, hoje eu não sei como é que tá, mas também não está muito bom. As seleções brasileiras, principalmente a feminina de basquete, não tem apresentado grandes resultados nos últimos anos, né? Isso espelha nas crianças a vontade de jogar basquete, por exemplo. O basquete feminino hoje é a modalidade no GENG das coletivas, né, das categorias, é o que tem menos participação. Em Belo Horizonte, por exemplo, das nossas filiadas aqui da FEENG, somente o Santo Agostinho, que tem um time de basquete feminino, e mais uns 3 ou 4 equipes só de escolas que tem uma equipe de basquete feminino dentro da cidade, da capital de Minas Gerais. Então você tem hoje poucas equipes dentro de Belo Horizonte que tem basquete feminino. O basquete masculino você ainda tem mais equipes, mas também a modalidade de basquete em si, ela não tem crescido tanto igual as outras. O handebol, por exemplo, já é ao contrário, né? O handebol tem crescido muito nas escolas, né? As escolas já oferecem estrutura para a disputa do handebol. Você tem projetos em todo o estado, muitos projetos de handebol, projetos sociais, né? A modalidade de handebol uma modalidade que tem crescido muito no estado, bem disputado. Tem grandes times, né, grandes equipes que disputam a etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude, né? Teve a etapa regional agora dos Jogos Escolares da Juventude. O handebol foi muito bem, né? Handebol feminino. O masculino? Não, o masculino já vai direto para a etapa final. Então, o handebol tem trazido bons resultados. Inclusive o nosso masculino foi vice-campeão brasileiro. Isso. Semana passada, uns 15 dias atrás. Brasília, né? Uhum. Você tem uma outra ala, tirando dos Jogos Escolares de Minas Gerais, só um parênteses aqui, que é a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, a CBDE. A CBDE fazia os campeonatos dela, recebendo dinheiro do governo federal,
E você tinha o COB fazendo Jogos Escolares da Juventude. Ou seja, eram 2 competições escolares feitas por 2 entidades diferentes, o COB e a CBDE. Um tempo para cá, a CBDE agora centralizou, vai receber o dinheiro direto, as verbas diretamente do governo federal, que antigamente passava pelo COB para passar para ela, e hoje a CBDE já está sendo a principal entidade que organiza o esporte escolar no país. Só que os campeonatos brasileiros dela, o caminho é diferente. As federações estaduais, igual a FEENG, faz as seletivas estaduais que classificam para esses brasileiros da CBDE. E os campeões desses brasileiros da CBDE se classificam para esses mundiais que são organizados pela ISF, que é a Federação Internacional do Esporte Escolar. O governo hoje tenta centralizar esse esporte escolar no Brasil para uma entidade só mexer. Era meio bagunçado isso. Fecha parênteses. Mas aí tem o vôlei também. O vôlei já traz resultados nacionalmente, né? Em nível internacional também. Né? A seleção brasileira de vôlei, tanto feminina como masculina, sempre esteve no alto do pódio muitas vezes. E isso eu espelho muito nas crianças, né? Nos adolescentes, nos jovens. E hoje a modalidade de vôlei também tem crescido demais aqui em Minas. Né? Tem projeto de Varginha, você tem grandes projetos de vôlei. O Varginha é o principal, eu acho. E tem os meninos aqui de BH também, que é muita gente joga no Olímpico, no Minas, né? Estudam nas escolas, né? Formam o time e vai participar dos campeonatos. Na fase, aí o xadrez. O xadrez eu gosto demais de ver o xadrez crescendo, porque tanto nessas 56 sedes são milhares de crianças que jogam xadrez. Né? O Jenga dividido módulo 1, tanto as coletivas quanto as individuais, quanto o xadrez todas. Módulo 1, que é de 12 a 14 anos, e o módulo 2, de 15 a 17 anos. Os dois com masculino e feminino. E o xadrez tem crescido demais, né? Então a gente pega as fotos aí, vê o pessoal jogando, os salões gigantes, assim, com centenas de crianças assim, jogando. A modalidade tem crescido demais também, que já nos deu campeões escolares também nacionais aí, tem mestres de xadrez, alunos adolescentes, 16, 17 anos já são mestres internacionais de xadrez. É uma modalidade, é um esporte à parte, né? Porque você trabalha muito raciocínio e várias pessoas que eu conversei em relação ao xadrez, elas falavam que o xadrez contribui muito no desempenho do aluno na escola. Inclusive alunos que tinham dificuldade em matemática, eles começaram a jogar xadrez e eles se desenvolveram muito. Hoje esse projeto do xadrez existe em muitas escolas estaduais, né, e municipais, né, escolas públicas em si. Então é um esporte relativamente barato, né, de você jogar, que você precisa só do tapetinho e as peças, né, não é uma coisa muito cara, né. Então, e consegue atingir várias pessoas com um simples jogo de xadrez. Acabou essa fase regional, que também são as coletivas e o xadrez, os campeões dessas 6 regionais vão para a fase estadual, que a gente estava falando que foi lá em Uberlândia, esse ano foi em Uberlândia. Só que lá, além dessas 5 modalidades que foram disputadas na micro e na regional, entram as modalidades individuais, atletismo e as paralímpicas, tanto as individuais como as paralímpicas. O atletismo PCD, badminton, ciclismo, não vou saber de como. Basquete em cadeiras de rodas, bocha, futebol de 5, futebol de 7, que aí são paralímpicos, a bocha também, ginástica rítmica, goalball, que é paralímpico, handball, judô PCD, né, dos paralímpicos, natação PCD, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, vôlei de praia, vôlei sentado e xadrez. O xodó, entre aspas, da etapa estadual é o atletismo. O atletismo reúne 2, 3 mil pessoas. É a modalidade que teve mais inscritos. Assim, na estadual, né? Se assim, somar o futsal, Então você chega na pista de atletismo lá, que foi lá no
SESI Gravatar. SESI. A pista do SESI é uma pista muito bonita. Que tinha 2 mil jovens lá. Então, era muita gente. O atletismo, aí dentro do atletismo você tem Várias 10, 15 provas diferentes, né? Você tem um quadro de arbitragem muito grande, porque é uma logística assim, surreal, de plaquetinha que cola nos meninos e ficha de inscrição e não sei o que, bateria de 100 metros, você tem 15 baterias de 100 metros. 100? O atletismo é 100 ou 50? 100, tem 100, 50, tem 50? Não, 50 não é 100. A do Bolt é qual? É 100, né? 100 metros. 100. Então 100 metros todo mundo corre, né? Então 100 metros você tem, cada bateria são 8 raias, sei lá. 8 raias. Então você tem 8, mais 8, mais 8, vai fazendo carfila assim na pilha. Um vai entrando, outro vai saindo, entrando, vai saindo. Um aparato de equipe médica, ambulância, né? Porque muitas vezes o município inscreve a criança para participar, porque tem vaga, né? Então você pode levar lá X pessoas, cada município pode levar. Então a pessoa leva, a prefeitura também quer que leva, né? Para a cidade, pra falar, né? Quer dar oportunidade para todo mundo. Então, né, muitas vezes o menino chega lá e não corre, né? Ele não é atleta, né? Natação isso também é bem E muito, nítido, né? isso acontece de vez em quando o menino passa mal, né? Meu irmão mesmo, eu acho que ele já correu pra... Porque eu falei assim, tá faltando um aqui, alguém quer ir? Vai. Quer pular? Pula também. Agora, você tem grandes atletas lá dentro do GEM que já tem resultado, inclusive, em Olimpíada. Né? Que já participaram do GEM num ano, e no mesmo ano estava na Olimpíada, vamos supor, do Rio 2016, que é a... Hoje Também me fugiu o nome dela. Kathleen, não. Não. Kathleen Nayara. Não sei o que, Norberto. Ou seja, já disputou um GEM, eu acho que num ano ou no ano anterior, no outro ano ela estava no Rio 2016, no salto em distância. Cansei de fotografar ela, é um menino bacana. Com S, né, não? Atletismo também tem vários projetos. Cria Lavras, que era do professor Fernando, faleceu semana passada, com AVC. Tem um projeto gigantesco em Lavras de atletismo. Pessoal de Oratórios, pessoal de Lagoa Santa, não, fala outra lagoa aí. Lagoa da Prata. Não, Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. É Lagoa da Prata. Tem grandes projetos de atletismo também. Outro também, badminton, que esse ano teve quase 500 inscritos. Parece que a Secretaria de Educação, isso eu estava vendo, o pessoal lá do badminton estava falando lá. A Secretaria de Educação deu uns kits de badminton para as escolas públicas estaduais. A raquete, você conhece o badminton, né? Com aquela petequinha. Peteca, raquete, sim. Tem um nome para aquela peteca, eles não gostam de peteca não, mas o pessoal do badminton, mas eu não sei o nome dela direito. E começou a ter nas escolas, porque você tem um material, a quadra de badminton, você consegue... Nubes Soares, atletismo. Uma quadra, um ginásio de futsal, vamos supor, handball, você consegue fazer 4 quadras de badminton com fita. Você marca e faz com fita. Ou seja, é um trem fácil de fazer, é inclusivo, né? Porque você com poucos kits ali você consegue fazer 200 meninos jogar dentro da escola. Badminton? É. Inclusive a Globo Fez lá essa de Belândia matéria. fez uma matéria específica sobre o badminton, É. porque teve um atleta brasileiro que eu acho que ele foi campeão numa categoria mundial, um negócio assim. E por coincidência estava tendo competições de badminton lá em Uberlândia, e a Globo fez uma modalidade específica do badminton que está crescendo muito nas escolas. É por conta disso, por conta de ser um esporte fácil de jogar, eu acho que a raquete não deve ser muito barata, mas como eu acho que o Estado distribuiu muitos desses kits nas escolas, eu acho que devido a esse incentivo, né, material até em si, que teve esse aumento de inscritos no badminton. O badminton começa lá no GENG 8 horas da manhã e vai até passa a madrugada toda lá. O pessoal fica louco lá, porque não acaba nunca. Né? O pessoal está até cansado já. É chave A com chave B, é chave Z contra chave Y. É menino jogando tudo contra tudo. São 4 quadras pequenas, assim, a quadra oficial.
tem uma fita especial amarela lá que fica, parece pintado no chão, assim, tá perfeito o negócio. E o badminton é uma modalidade que está crescendo muito, muito mesmo. O Jenga ele tem um papel social muito importante. Eu entrei aqui no Jenga na FENG esse ano e assim, eu fiquei impactado o tanto que o esporte unido à educação contribui na vida do jovem. Assim, é uma coisa magnífica. Como que o jovem aprende a formar o caráter, como que ele aprende a perder, a ganhar, a respeitar o próximo, a ser ético, como que o jovem que está inserido no esporte ele é motivado a ter boas notas nas escolas, porque é uma forma dele participar do time. Então, assim, o trabalho social que o Jenga desempenha na formação cidadã de um jovem, ele é fundamental. Assim. Então, acho que é um ponto que é muito importante se colocar. Tudo isso, toda essa organização é para que o jovem, ele, além da gente revelar grandes talentos, mas não são todos ali que vão virar profissionais. E que isso vai contribuir de alguma forma quando ele se tornar um adulto. E você tem grandes exemplos também de atitudes, né? Esse ano, uma escola, agora não lembro de onde teve uma micro-regional em Oliveira, e eles ficam alojados em salas de aula, né? Então os colchões, né? Você já deve ter. E eles limparam a sala toda no último dia, organizaram as carteiras todas de volta e escreveram uma mensagem de agradecimento para a escola. Todo mundo assinou, escreveu uma mensagem, não tiraram uma foto. Essa foto foi parar no Instagram, a gente viu essa foto. Fizemos uma matéria com eles, a Globo gostou, fez matéria com eles. Eu acho que foi todo mundo lá na escola. Foram lá na escola, então a gente tem alguns desses starts assim com algumas coisas que acontecem que a imprensa acha bacana, entendeu? Porque a seleção do Japão fez isso, né? Acho que no estádio, né? Eles limpam o lixo da arquibancada. E agradece pela recepção. Tem um time que fez isso também nos vestiários. Teve contra o São São Paulo. O time veio jogar contra o Cruzeiro na Libertadores. Acho que foi, O de São Paulo esse ano foi o time que eliminou o São Paulo na pré-Libertadores. Isso traz também, esse tipo de exemplo traz para dentro dos jovens também. E então a gente precisa sempre de estar buscando esses negócios no Instagram, o pessoal que posta no Facebook, alguma coisa dessa diferente, para a gente também ter ideia também. Então as nossas matérias, assim, a gente tenta, além da parte estrutural, a gente tenta pegar essa coisa mais emocional do evento, sabe? Essas questões que de fato mudam a vida dos jovens,